Amém, queridos? Abra aí a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso de número 7. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Muitas candeias no piso superior onde estávamos, havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Senhor, aqui está a tua palavra, nós te louvamos e te adoramos porque ela é viva e eficaz. Ela é capaz de penetrar no íntimo do coração humano. Ela revela os pensamentos e os propósitos do coração. Senhor, nós oramos para que essa palavra comunicada nessa manhã seja revelada pelo Teu Espírito Santo com verdades transformadoras, impactantes, que vão nos fazer viver uma vida que vai trazer glória, honra e louvor ao Teu nome. Abençoe, Pai, que à medida que essa palavra é ministrada, que ela traga cura, libertação, salvação e transformação de vidas. E a Ti nós daremos toda a honra, glória e louvor. Amém. Paulo estendeu a sua pregação até a meia-noite e houve um jovem chamado Eutico que, vencido pelo sono, acabou caindo do terceiro andar. Essa história me lembra um fato de que o pregador, enquanto ministrava a palavra, um membro da igreja adormeceu e deixou o pregador muito indignado. Então ele olhou para a mulher do membro que havia dormido e disse: ô senhora, acorda aí o seu marido, está dormindo no meio da pregação? E ela falou assim para o pastor: acorda o senhor, foi o senhor que pôs ele para dormir. Então eu espero que nessa manhã você não durma. Fiquem bem acordados, amém? Se você dormir, eu vou mandar aí o teu cônjuge dar um cutucão. Eu queria conversar com vocês nessa manhã, queridos, exatamente sobre esse tema, sobre o sono. A Bíblia fala muito sobre o sono. Na verdade, já no início da palavra de Deus, a gente vê que Deus faz com que Adão caia num sono e dali ele tira a costela e forma Eva. Muitas vezes, amados, a palavra de Deus se refere ao sono como um processo natural do repouso, mas outras vezes é um eufemismo se referindo ao sono como morte ou distração. E a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então, eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã exatamente sobre o impacto negativo quando somos vencidos pelo sono em cada uma dessas esferas do nosso ser, no corpo, na alma e do espírito. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã, vencidos pelo sono. Então vamos ver aqui a primeira área, a primeira esfera, o nosso corpo. O que acontece quando o nosso corpo é vencido pelo sono? Amados, o sono é um estado fisiológico de repouso em que o corpo e a mente ficam em um estado de relaxamento e baixa atividade cerebral. O sono do corpo é importante, porque durante o sono vários processos no nosso organismo acontecem. Mas existe um aspecto negativo do sono do corpo. E esse aspecto negativo a Bíblia chama de preguiça. A preguiça
é quando alguém é vencido pelo sono do corpo. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? Provérbios capítulo 6, a partir do verso 9, diz assim: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então, olha aqui o que a Bíblia fala quando alguém é vencido pela preguiça, pelo sono do corpo. Provérbios 19:15 diz assim: a preguiça leva ao sono profundo. Olha que coisa, como que a palavra de Deus ensina. E o preguiçoso passa fome. Provérbios 24, a partir do verso 30, diz ainda: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Então, amados, qual é o resultado desse processo quando a pessoa é vencida pelo sono nessa área do seu ser, no corpo? Assim como aquele Eutico que, vencido pelo sono, ele caiu e acabou morrendo, existe também a morte quando nós somos vencidos pela preguiça, pelo sono do corpo. O resultado é a morte financeira. Provérbios diz bem claro isso. A pobreza chegará rapidamente como um assaltante. A miséria chegará como um assaltante. Então, morte financeira, morte profissional, fome. A Bíblia diz que isso é como falta de juízo. Queridos, a preguiça é um pecado. Nós não podemos encarar a preguiça e dizer assim, isso é um problema. Porque quando a gente diz que é um problema, a gente sente dó da pessoa. Quando a gente diz que é pecado, a pessoa tem que se posicionar, ela tem que se arrepender, ela tem que mudar de atitude, ela tem que encarar aquilo como algo que não agrada a Deus. E nós devemos entender e encarar a preguiça como um mal, como um pecado que o Senhor não aprova. Então devemos resistir, nos levantar contra isso, nos arrepender, confessar e subjugar a nossa carne. Se você não quer ser vencido pela preguiça, vencido pelo sono, você tem que seguir o que Paulo diz em Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Olha aí como que o pendor da carne dá para a morte. A pessoa que se entrega à preguiça, se deixa vencer pelo sono do corpo, ela vai experimentar morte, morte financeira, morte na sua carreira. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E ainda ele diz em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queridos, o teu corpo, ele vai sempre querer ficar deitado, ficar assistindo um Netflix, ficar jogando um videogame, ficar curtindo, ficar sem fazer nada. O teu corpo vai sempre querer isso. Mas Paulo diz, você precisa subjugar o seu corpo e reduzir a escravidão. Não seja vencido pelo sono nessa área da sua vida, nesse aspecto do seu ser no corpo. Vença a preguiça. Encare a preguiça como um pecado. Tome uma resolução hoje, cada vez que você for tentado a dizer, eu não vou fazer isso agora, eu vou descansar mais um pouco. Existe um aspecto legítimo de descanso, mas quando a gente é vencido por essa contínua atitude de preguiça, isso é um pecado. E nós temos que
nos arrepender. Segunda área é a área da nossa alma. O que acontece quando a nossa alma é vencida pelo sono? Existe o sono do corpo, que nós acabamos de falar, mas existe também o sono da alma. E o sono da alma, meus amados, geralmente é uma atitude de fuga. O sono da alma geralmente é uma atitude de fuga, resultado de medo, ansiedade, culpa, de depressão, de profundo desânimo, de frustração e de falta de esperança. Preste atenção que as pessoas que têm esses sentimentos, medo, ansiedade, culpa, depressão, desânimo, frustração, geralmente esses sentimentos empurram a pessoa para o sono, porque elas veem no sono uma fuga. Elas são tentadas a se desligarem das responsabilidades dessa vida, dos desafios que tem que enfrentar, das pressões que ela tem diante de si, e ela busca no sono um alívio, um refúgio. Então ela é mais ou menos como aquele filme Avatar, né? O camarada entrava lá naquela câmera, ele dormia para fugir daqueles problemas e entrar num outro universo onde ele tinha liberdade, onde ele se sentia feliz. Mas muitas vezes o fator que leva a pessoa a ser vencida pelo sono da alma é a falta de confiança em Deus. A falta de confiança no caráter de Deus, na sua fidelidade. Falta de confiar que Ele é perfeito, que Ele está no controle, de que Ele não esqueceu da pessoa. Então, quando a pessoa tem dificuldade de confiar, que apesar das dificuldades, dos problemas, dos desafios, das ameaças, de todo inimigo que se levanta contra a vida dela, quando ele deixa de confiar que Deus é poderoso para ajudá-la a vencer, que Deus a toma pela mão e a faz encarar aquela situação e superar e ter vitória, por ela não confiar, ela se deixa vencer pelo pânico, pelo medo, pela ansiedade. Ela se sente desanimada, ela se sente sem esperança. E aí ela se entrega àquele sono da alma. Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos desse sono da alma. Quando a pessoa vai dormir, é vencida pelo sono, porque ela está numa situação de profundo medo. A Bíblia fala de Elias, no capítulo 19 de 1 Reis. 1 Reis 19, a partir do verso 3. Fala de Elias num contexto onde ele tinha acabado de experimentar uma tremenda vitória. Ele derrotou ali os profetas de Baal, de Astarote. Ele se tornou conhecido nacionalmente por aquela grande vitória. Mas a notícia daquela grande vitória chegou aos ouvidos de Jezabel, a rainha ali, terrivelmente endemoniada, e aquela mulher, oprimida pelo diabo, ela faz uma declaração, ela diz que os deuses me façam, que os deuses me castiguem, se amanhã eu não fizer a Elias tudo aquilo que ele fez aos profetas de Baal. E quando Elias ouve dessa declaração de Jezabel, ele é assaltado, ele é tomado, ele é intimidado, ele é dominado e subjugado pelo medo, ele é subjugado pelo medo. E aí o que ele faz? Vai dizer o texto bíblico, Elias teve medo. Olha como geralmente essa questão do sono é uma realidade de fuga. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Essa é outra característica, as pessoas elas estão tão aflitas pelo medo, pela depressão, pela ansiedade, pelo desânimo, que elas perdem até mesmo a vontade de viver. Elas entram naquele quadro de querer ir para um sono profundo, e como elas encontram alívio nesse sono profundo, elas começam a acreditar que se tirarem a própria vida, vai ser como um sono profundo que nunca vai ter fim, e elas terão um estado de permanente alívio. Então a gente vê aqui que Elias pediu a morte, e ele disse, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e
dormiu. Esse aqui é o sono da alma. O sono de alguém que estava sendo esmagado pelo medo. Talvez você está vivendo uma realidade assim. Talvez você está vivendo uma circunstância na sua vida que provoca medo, que provoca tanto pavor, que isso te empurra para um lugar de um sono da alma. E você acaba sendo vencido. Um outro exemplo do sono, de ser vencido pelo sono nessa questão da alma, é quando a pessoa está debaixo de uma grande culpa. Jonas, capítulo 1, versos 3 a 5, o Senhor vem e fala com o profeta e lhe dá um chamado, lhe dá uma direção e o envia a Nínive para que ele pregue uma palavra de arrependimento aos ninivitas, mas Jonas se rebela, ele não queria ir, porque na verdade ele queria a destruição dos ninivitas, e ele escolhe um outro caminho, ele compra um bilhete e vai embora para uma outra direção. E diz ali o texto, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, fazia o quê? Dormia profundamente. O sono da culpa. Vencido pelo sono é quando a pessoa ela vive situações de escolhas erradas que faz na vida e ela está com aquele peso na consciência tão grande que ela busca alívio para aquela culpa também, dormindo, se deixando vencer pelo sono. Um outro sentimento que leva a pessoa para esse sono da alma, de ser vencido pelo sono, é um sentimento de profunda tristeza. A gente viu aqui medo, culpa e agora tristeza. Lucas 22, 45, Jesus tinha anunciado aos seus discípulos algo que ia acontecer, que o futuro que se desenhava diante deles não era um futuro fácil. Haveria ali prisão, perseguição, que o Senhor Jesus seria entregue, condenado. E os discípulos, ao ouvirem isso, são tomados de uma profunda tristeza. E Jesus os leva para um lugar de oração e os deixa ali, se afasta a uma certa distância e começa a orar. E quando volta, diz o texto bíblico, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Geralmente, queridos, algum desses sentimentos domina a pessoa de tal forma que empurra essa pessoa para o lugar do sono da alma. E essa pessoa acaba sendo vencida por esse sono. A tristeza é capaz de vencer a pessoa a ponto de ela buscar um adormecimento, é como uma anestesia. Ou o medo, ou a culpa, ou o desânimo, ou o pânico. O resultado, queridos, então, de ser vencido pelo sono na esfera da alma, também gera morte. Assim como o sono do corpo, vencido pelo sono do corpo, gera morte financeira, ser vencido pelo sono da alma gera morte dos sonhos, morte da carreira, morte da família, morte dos relacionamentos. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que ela se deixa vencer, abater, vivendo em estado de medo, de ansiedade, de tristeza, de depressão, pouco a pouco as pessoas vão se afastando dela. Pouco a pouco ela vai ficando isolada. A família, os relacionamentos familiares começam a ser afetados. A capacidade de reagir na vida, de trabalhar, de seguir a vida, de enfrentar os problemas é comprometida. Então, a sua carreira também vai sendo afetada. A sua capacidade de pensar, de ter esperança e alegria, isso tudo começa a entrar num processo de morte. Porque ela foi vencida pelo sono na sua alma.
E como que a gente vence essa tentação do sono da alma? Nós vencemos isso, nos arrependendo pela falta de confiança em Deus. Então nós precisamos pedir perdão, precisamos tomar a decisão de confiar nele, de confiar em cada uma das suas promessas. Nós precisamos fazer como Davi fez em 1 Samuel capítulo 30, versos 4 e versos 6, Davi volta a Ziclag, e quando ele chega, ele encontra a sua família sequestrada, os seus bens, não somente a sua, mas de todos os seus guerreiros. E era um quadro de tragédia, era um quadro de desespero, era um quadro que impunha medo, pânico, ansiedade, aflição, dor, tristeza. Imagina você chegar em casa e se deparar com um quadro em que a tua família foi sequestrada e todos os teus bens roubados. Era algo muito difícil. Era algo para a pessoa se entregar a uma profunda depressão, uma tristeza crônica, um desespero. Mas a palavra de Deus diz que então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Queridos, o sono da alma, ele leva a pessoa para essa situação de ela se sentir completamente esgotada emocionalmente, exaurida emocionalmente. E diz, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, o que ele fez? Fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Essa é a atitude, queridos. Nós podemos ser tentados diante da tragédia, da situação difícil que se desdobra, que se coloca diante de nós, essa situação intimidadora, ameaçadora. A gente pode ser tentado a dizer, eu vou dormir para não ter que encarar a realidade, eu vou me deixar vencer pelo sono da alma, como uma fuga, como uma anestesia. Mas é uma ilusão, porque logo depois você vai acordar e vai enfrentar o problema de novo. Ao invés disso, nós devemos encarar o problema olhando para o Senhor, confiando nele. Davi buscou a Deus. Essa deve ser a nossa atitude para não sermos vencidos pelo sono da alma. Buscar a Deus, confiar em sua promessa. O profeta Jeremias, em Lamentações 3, 21 a 26, ele tinha diante dele também um quadro de catástrofe. O que os olhos de Jeremias estavam contemplando? A cidade de Jerusalém devastada, o templo queimado, o seu próprio povo tendo sido levado como escravo cativo para uma outra nação. E diante daquele quadro terrível, desolador, ele faz essa afirmação, todavia lembro-me do que pode me dar esperança. Essa deve ser a nossa atitude, queridos, quando o sono da alma tenta nos vencer. Lembro-me do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, porei nele a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu não sei qual é o dilema que você está enfrentando aí na sua alma. Pode ser um problema de relacionamento, um problema na sua casa, na sua família. Pode ser situações de acusações que vêm na sua mente dizendo que você não é capaz, que você não tem valor. Pode ser tantas situações que estão afligindo, que estão aí massacrando a tua alma. Podem ser situações de medo. Mas, queridos, nós precisamos voltar os nossos olhos e confiar que o Senhor é fiel. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa deve ser a nossa atitude para não sermos vencidos. Não se entregue ao sono da alma. Não se entregue, não ceda a essa tentação de fugir. Porque isso não resolve o problema, só vai piorar as coisas. Muitas pessoas hoje estão aí se enveredando por caminhos de fuga,
para anestesiar a sua alma diante do medo, do pânico que estão enfrentando. Alguns buscam nas drogas, outros buscam, sei lá, em outros vícios, na bebida, outros no sono. Mas o Senhor nos chama para olhar para Ele. Não que seja errado você sentir medo, não que seja errado você sentir que a ameaça que está diante de você é legítima e genuína. O Senhor sabe da nossa estrutura, mas Ele nos manda olhar para Ele, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É assim que a gente vence o sono da alma. É isso que eu quero te encorajar a fazer. Quando você ouvir a notícia do dia mau, aquela notícia que traz terror, não se entregue, não se prostre e vá buscar no sono a saída. Dobre os seus joelhos e vai para o Senhor, como Josafá fez, quando ele ouviu a notícia daquele exército incontável que vinha contra ele. Ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos no Senhor. E o Senhor trouxe um grande livramento na vida de Josafá. Imagina se o rei, diante daquela situação, ele dissesse: essa situação é tão difícil para mim, eu vou fugir aqui, eu vou dormir, eu vou me entregar ao sono da alma. Não resolve a situação. E quando o nosso espírito é vencido pelo sono? Nós já vimos o que acontece quando o nosso corpo é vencido pelo sono, quando a nossa alma é vencida pelo sono, e quando o nosso espírito é vencido pelo sono. Queridos, o sono do espírito é o mais perigoso que há. Porque muitas vezes a pessoa não percebe que está adormecida espiritualmente. Esse foi o grande drama da igreja de Sardes, que Jesus manda uma palavra dizendo: olha, você pensa que está vivo, mas na verdade está morto. Você tem fama de estar viva, mas na verdade está morta. Tem muita gente que está na igreja achando que está vivo espiritualmente, mas está adormecido espiritualmente. Esse é o sono da insensatez. É quando a pessoa começa a flertar com o pecado. É quando a pessoa começa a fazer concessões. Começa a quebrar princípios. Acreditando que, não, isso é só uma coisinha, não tem problema nenhum. Não vai ter nenhuma consequência. Vai estar tudo bem. A pessoa começa a trocar olhares com o mundo. E aqui nós temos um exemplo emblemático desse sono espiritual, na pessoa de Sansão. Os irmãos conhecem a história de Sansão, e Sansão é aquele homem que foi consagrado desde o ventre. Ele recebeu um chamado, um propósito, um desígnio divino, para cumprir uma missão dada pelo Senhor. Só que Sansão, ele cresce num lar onde ele tem um pai e uma mãe que temem ao Senhor, que são piedosos, que buscam a direção de Deus de como criar aquele filho. O próprio anjo do Senhor vem e traz as instruções e os ensina. E eles procuram transmitir aqueles valores para o seu filho, mas o seu filho vai crescendo e chega num tempo da sua vida que ele decide fazer as coisas do jeito que ele gostaria de fazer. E ele começa a flertar com o mundo, ele começa a olhar para as coisas, ele começa a olhar para pessoas lá fora que não têm um compromisso, ele começa a se apaixonar, entregar o seu coração para pessoas que não têm um relacionamento com Deus. E esse caminho que Sansão vai traçando, vai levando um abismo após o outro, e finalmente ele entrega o seu coração para uma mulher que não tinha nenhum valor do reino de Deus, que não tinha uma aliança com Deus, que não tinha um compromisso com Deus. Ele vai entregar o seu coração para Dalila. E Dalila era uma filha dos filisteus. Veja, um homem consagrado desde o ventre, um homem com uma missão, com um chamado, um homem com desígnio de Deus, ele vai olhar para uma mulher que não tem nenhum compromisso com Deus, e ele começa a flertar, ele se enamora, ele começa a querer desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. E diz ali o texto, em Juízes capítulo 16, versos 16 a 20,
que Dalila então começa a importuná-lo para descobrir qual é o segredo da sua força. Porque o objetivo daquela pessoa que não tem um relacionamento com Deus em relação a Sansão, não era ter um relacionamento romântico com ele, era derrotá-lo. O inimigo vai colocar pessoas na sua vida, pessoas que não têm um compromisso com Deus, para te destruir, para te derrotar. E diz ali o texto, importunando o tempo todo, ela o esgotava. Preste atenção nessa palavra. Ela o esgotava dia após dia. A ação do inimigo, queridos, é de tal perseverança que dia após dia ele fica batendo na mesma situação, até ele conseguir te arrastar para o propósito dele, até ele conseguir te seduzir para o interesse dele, até ele conseguir te afastar da família de Deus, até ele conseguir te afastar dos caminhos do Senhor. Ele vai insistir dia após dia, até você ficar esgotado e não aguentar mais, ao ponto de você se entregar. E diz que ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso lhe contou o segredo. Sansão acabou revelando aquilo que era a unção que havia sobre a vida dele. O segredo do Senhor. Queridos, a palavra de Deus diz: o segredo do Senhor é para aqueles que temem a Deus, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor, aquilo que Deus compartilhou no íntimo do teu coração, é para ser dividido somente com pessoas que temem a Deus. Seus pais sabiam a razão da sua força, mas aquela mulher, e diz o texto bíblico ainda, por isso lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre. Você sabia que você foi separado desde o ventre? Que desde o ventre há uma história escrita, todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, é o que diz o salmista. Deus tem um projeto para a tua vida, meu irmão, minha irmã. E o diabo sabe desse projeto e vai fazer de tudo para tentar te tirar desse projeto. Ele disse: sou um nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, aquele entregou o ouro, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Olhe que declaração. Sansão é aquele homem que goza de uma força sobrenatural, e eu quero dizer para você, enquanto você está andando com o Senhor, enquanto você está guardando a sua aliança com o Senhor, enquanto você está vivendo uma vida de compromisso com o Senhor, você pode contar com uma força sobrenatural que vem da parte de Deus, para te ajudar a vencer as dificuldades, para enfrentar o inimigo, para te fazer vencedor, para superar os maiores obstáculos, porque é uma graça de Deus que nos capacita a isso. Mas, quando você começa a flertar com o mundo, quando você começa a fazer concessões e abandonar o teu compromisso de santidade, de temor do Senhor com Deus, vai acontecer isso aqui. Ele diz assim: a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco. É isso que acontece quando a pessoa deixa os caminhos do Senhor, meus queridos. Ele perde essa força, essa graça de Deus ali, para que ele tenha as vitórias. Ele começa a se sentir fraco, esgotado. Ele diz: eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Ou seja, eu me tornarei como qualquer ímpio. O texto segue dizendo: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo. Olha aí a armadilha do inimigo. Enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, porque ela já tinha feito um trato ali. Ela já tinha vendido Sansão. O inimigo, queridos, Dalila aqui é uma tipologia do diabo, com as suas astutas ciladas, como diz Paulo, já negociando a tua vida. E aí diz que os líderes levaram a prata. Então diz o versículo seguinte: fazendo o quê? Dormir. Olha aí o sono
do espírito, quando alguém é vencido pelo sono no espírito. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Irmãos, que história trágica! Que história trágica! O inimigo foi importunando e perseverando, importunando dia após dia, até conseguir aquilo que ele queria. E quando ele consegue, e a pessoa entrega aquilo que o inimigo quer, ele foi então e o quê? Afetou aquilo que era a força que Sansão tinha, e ele se tornou fraco e passou a ser subjugado. É isso que o mundo quer fazer, é isso que as tentações, que as propostas que vêm lá de fora querem fazer sobre a tua vida, te tirar desse lugar onde você tem a força, onde você tem a graça de Deus, o poder de Deus para vencer, para que você seja subjugado. É tão triste quando a gente vê pessoas que outrora serviram a Deus e de repente você encontra essa pessoa caída, embriagada na rua, vencido, subjugado pela armadilha do inimigo, que um dia cortou aquela força que estava sobre a pessoa. Então ela clamou, diz o texto: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Olha aqui o perigo do sono espiritual. A pessoa imagina que ela ainda está bem. Não, eu estou na igreja. Não, eu tenho a bênção de Deus. Não, eu tenho um chamado. Ela acha que está tudo certo. E ele pensou isso: sairei como antes. Ele pensou, está tudo como estava antes. E a pessoa que está nesse engano do diabo, nesse laço do inimigo, ela imagina que está tudo certo. Não, eu continuo na igreja, eu continuo buscando a Deus, eu continuo louvando. Só que ele fez concessões. E diz ali o texto: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sabe o que é o irônico dessa história? A palavra Dalila, a tradução para o nome dessa mulher, Dalila, é fraca. Dalila significa fraca. Aquela que é fraca fez fraco aquele que era forte. Sabe por quê, queridos? Porque geralmente aquele espírito que está agindo sobre uma pessoa, que está oprimindo e subjugando a pessoa, geralmente aquela pessoa vai atrair a outra para ser subjugada pelo mesmo espírito. Vocês estão entendendo? Então Dalila era fraca, e ela não se contentava em somente ela ser fraca. Ela quis transformar alguém que era forte em Deus em alguém fraco como ela. Assim, a pessoa que vive na vida de embriaguez, ele vai tentar levar outros para o mesmo caminho. Aquele que usa droga, ele vai tentar levar outros para o mesmo caminho. Aquele que vive na luxúria e na pornografia, ele vai tentar levar outros para o mesmo caminho. Aquele que é avarento, que é subjugado pelo amor ao dinheiro, ele vai tentar arrastar outros para o mesmo caminho. O espírito que opera sobre a vida daquela pessoa vai usar aquela pessoa para tentar atrair e arrastar outros para se tornar da mesma forma que ela. E sabe, amados, quando a gente vê essa história aqui de que Sansão, vencido pelo sono, deita no colo de Dalila, e ali a sua força é cortada. Eu fico pensando de muitas pessoas que estão com o corpo na igreja e a cabeça deitada no colo de alguém lá fora. A cabeça deitada no colo de alguém que vai lhe roubar a força. O diabo sempre vai oferecer alguém ou algo muito atraente. Provavelmente Dalila era essa mulher linda, sedutora. Ela era muito atraente, mas ela também era muito hábil para fazer Sansão dormir e lhe roubar a força. O diabo vai colocar pessoas diante de você, o diabo vai colocar pessoas na tua frente, no teu caminho, que tem às vezes uma capacidade de te seduzir, de te atrair.
Mas essa pessoa tem uma habilidade também de roubar a tua força. Essa pessoa vai ser um instrumento para roubar você do propósito que Deus tem para a tua vida. Para roubar você da visão que Deus tem para a tua vida. Para roubar você do chamado que Deus tem para a tua vida. No colo de quem você está deitando a tua cabeça? Sabe qual que é o resultado, queridos? Nós já estamos indo aqui para o encerramento. Qual que foi o resultado da história de Sansão? Qual que foi o resultado? Cegueira. Primeiro foi o enfraquecimento, não foi isso que aconteceu com ele? Ele foi deitar no colo de Dalila, adormecido espiritualmente. Ele perdeu a sua unção, perdeu a sua força. Ele ficou fraco. Uma vez que ele ficou fraco, o que fizeram? Prenderam-no e vazaram os olhos. Então vem a cegueira. Depois do enfraquecimento vem a cegueira. E por último, a morte. A história de Sansão é trágica, ela termina com a morte. Morte do nosso relacionamento com Deus. Isso me faz lembrar de Saul. A Bíblia diz que Saul certa vez estava deitado no acampamento, dormindo, um sono, vencido pelo sono na área do espírito, porque o Senhor já tinha se afastado dele. E quando ele está ali dormindo, os guerreiros de Davi entram pelo acampamento, chegam ao lado de Saul e lhe roubam a lança e a bilha de água. E ele não acorda, porque ele está espiritualmente adormecido. Sabe, queridos, quando nós estamos espiritualmente adormecidos, é quando o inimigo vem e ele tem a capacidade de roubar a nossa arma. Ele tem a capacidade de roubar aquilo que nos traz refrigério, porque a água representa isso. Aquilo que refrigera a nossa alma. E aí você vai encontrar pessoas que outrora estavam seguindo a Deus, amando Jesus, andando em santidade, no temor do Senhor, olhando para o propósito, para o chamado que tem, e essas pessoas saíram e agora estão enfraquecidas, estão cegas, estão roubadas das suas armas, e não conseguem encontrar refrigério para a sua alma. Isso me faz lembrar de Eli, um sacerdote, sumo sacerdote, o homem que deveria ter intimidade de ouvir o Senhor, mas ele está tão distante, tão afastado do Senhor, que ele dorme, ele está vencido pelo sono nessa área espiritual. E ele dorme e ele não é capaz de ouvir a voz do Senhor que fala, que chama dentro do templo. Mas o garoto, o jovem Samuel, é quem é capaz de escutar. O sumo sacerdote, aquele que deveria escutar, não escuta, porque está adormecido, está surdo espiritualmente. É por isso, queridos, que Efésios capítulo 5, versos 10 a 17 diz, olha aqui o alerta de Paulo sobre o perigo de ser vencido pelo sono espiritual. Olha o que ele fala. Ele está falando sobre o sono. Ele está dando um alerta para a igreja, ele está escrevendo para os crentes. Não se deixem vencer pelo sono espiritual. Ele diz, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Está dizendo, gente, abre os olhos, pensem, isso agrada a Deus? Não, não agrada. Então, não vá por esse caminho. Você já aprendeu a discernir. Ele está dizendo, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E ele vai dizer, não participem das obras infrutíferas das trevas. Ou seja, não se envolva com essas coisas, que você não foi chamado para fazer parte delas. Você foi consagrado, você foi separado desde o ventre. Você foi chamado para viver em santidade, em compromisso com Deus. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Ao invés de você se envolver e se entregar e começar a ter as mesmas práticas, andar nos mesmos caminhos, fazer as mesmas coisas, você deve denunciar e dizer, olha, isso não é de Deus. Isso aqui Deus não aprova, isso aqui Deus não se agrada. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até o mencionar, é vergonhoso.
Meu Deus, vocês estão entendendo o que a palavra está dizendo, queridos? Aquilo que eles fazem, só mencionar o que eles fazem é vergonhoso, quanto mais fazer o que eles fazem. Mas ele vai continuar e dizer, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Traga luz sobre a tua vida, a luz da palavra de Deus, a luz da revelação de Deus sobre a tua vida. A luz que vai mostrar aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. E ele segue dizendo, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Paulo está falando para os crentes, queridos. A carta aos Efésios é uma carta enviada à igreja. E ele está dizendo, olha, no meio de vocês, tem gente que está dormindo espiritualmente. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E ele vai dizer, então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Se você não cuidar da forma como que você está vivendo, as escolhas que você está fazendo, as propostas que você está aceitando, se você não cuidar, você vai viver como insensato. Ele diz que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós falamos aqui sobre a era do gelo, né? Que Paulo escrevendo a Timóteo escreveu dizendo que os últimos dias seriam tempos difíceis, são dias maus. Então Paulo conclui dizendo, portanto, não sejam insensatos. Queridos, ser vencido pelo sono espiritual é viver de forma insensata, é fazer escolhas que não agradam a Deus, é você consciente de que aquilo é errado, ainda assim você se entrega como o de Sansão fez. Sansão sabia que era errado porque o pai dele disse, Sansão, por acaso não existe mulher entre as filhas do povo de Deus? Por acaso não existe mulheres entre o nosso povo para que você vá se entregar para uma outra mulher que não conhece a Deus? Ele sabia. E mesmo sabendo, ele foi para aquele relacionamento. Sabe por quê, queridos? Porque esse foi um ato de insensatez. Ele diz, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, qual é a receita para a gente vencer o sono espiritual? É preciso ter humildade e ouvir quem Deus está usando para alertá-lo a abandonar as práticas pecaminosas. Quem o está alertando para que você se arrependa e volte a uma vida de compromisso com santidade e temor do Senhor. Seja qual for a esfera, ou sejam quais forem as esferas que você tem sido vencido pelo sono, meu irmão, minha irmã, é hora de acordar. Os dias são maus. Meu desejo como pastor é ver uma igreja cheia de pessoas dispostas, trabalhadoras, dedicadas, que não são entregues à preguiça, né? Como fala a mulher de Provérbios 31, ela não é dada ao pão da preguiça, né? Ela é esforçada, ela levanta e batalha ao longo do dia. É ver uma igreja assim de pessoas capacitadas, inteligentes, produtivas, que prosperam cada um na sua área de trabalho, no seu lugar. É ver uma igreja de pessoas emocionalmente saudáveis, mentalmente saudáveis, pessoas confiantes, pessoas emocionalmente estáveis, fortes, que encaram as situações olhando para o Deus da promessa que é fiel e que não falha, que nunca falhou em uma de suas promessas. E uma igreja espiritualmente forte, que não é vencida pelo sono, que não faz concessões, que não toma decisões insensatas, que não entrega a sua unção e o segredo que Deus lhe confiou nas mãos do inimigo, que não é vencido, subjugado, envergonhado, enfraquecido, cego, e culmina com a morte espiritual. Quantas pessoas estão espiritualmente mortas? Quantas pessoas estão como a igreja de Sardes? Você pensa que está vivo, você tem fama que está vivo, você se acha que está vivo, que está bem espiritualmente, você está morto. Você está morto. Então desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, queridos? Você recebe essa palavra aí?
Talvez essa não seja a realidade com você, mas talvez tenha alguém na sua casa, talvez tenha alguém no meio da sua família, da sua parentela, que você está preocupado. E você pode se colocar também como intercessor por essa pessoa, você pode se colocar como um canal para alertar essa pessoa. Conte para ela esses exemplos aqui, exemplo de Elias, o exemplo de Sansão, o exemplo de Jonas, o exemplo do sacerdote Eli. Conte, fale da palavra de Deus com eles. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos responder essa palavra. Se você se sentiu confrontado por essa palavra, se você de alguma forma tem se deixado vencer pelo sono, seja o sono da preguiça, seja o sono emocional, seja o sono espiritual, esse é o momento, o caminho para a cura, para a restauração de todas as coisas começa com o arrependimento. E você, aqui entre você e Deus, não vou chamar ninguém à frente para não expor, mas aí entre você e Deus, você pode orar e dizer: Senhor, Tu conheces o meu coração. Senhor, naquilo que eu tenho trilhado e me deixado vencer por sono, seja o sono da preguiça, o sono no corpo, seja o sono emocional, buscado fuga no sono para não enfrentar os desafios. Tenho sido subjugado pelo medo, pela ansiedade, pela falta de esperança, pelo desânimo, pela tristeza, pela culpa. Você pode pedir perdão e dizer: Senhor, me perdoa por ter deixado de confiar na Tua fidelidade, que o Senhor é que cuida de mim. Ou se você tem sido vencido pelo sono espiritual e tem flertado com o mundo, com as coisas que não agradam a Deus, que tem tentado roubar a unção que está sobre você, te enfraquecer, cegar o teu entendimento e te levar para a morte, você pode dizer nessa manhã: Espírito Santo, me perdoe. Só o Senhor é digno de todo o meu amor, de toda a minha adoração, de todo o meu coração. Eu quero viver para Ti. O chamado do Senhor para a minha vida é para que dia após dia eu negue a mim mesmo, eu negue a minha carne, eu tome a minha cruz e siga ao Senhor. O chamado para o discipulado é um chamado que não dá para servir dois senhores. A Tua palavra diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Pai, nós queremos ser amigos do Senhor. Queremos ser chamados, como o Senhor falou do Teu servo Abraão, Abraão, meu amigo. Que nós possamos ser encontrados pelo Senhor como Teus amigos. Porque o Senhor encontra em nós um coração fiel, um coração temente a Deus. Abençoe-nos, Pai, para crescermos como uma igreja fiel ao Senhor, que não é vencida pelo sono em nenhuma das esferas da vida. Nós não queremos cair, Pai, como o Eutico caiu e sermos achados mortos. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja em nome de Jesus. Amém.